Os Estados Unidos acabaram de dar à Ucrânia uma super arma. Será algo mais forte do que os Tomahawks? Putin está em pânico. Os aliados liberaram uma onda de poder de fogo como o mundo nunca viu. Isso está prestes a reescrever as regras do campo de batalha. Moscou está desmoronando. Paranoia no Kremlin. Cadeias de suprimentos entrando em colapso. O comandante correndo enquanto o equilíbrio de poder muda de forma decisiva. Isso é mais do que ajuda. É uma revolução armada. A Ucrânia está sendo equipada com uma força de choque capaz de atacar em profundidade, se mover rapidamente e negar ao inimigo qualquer refúgio seguro. Os primeiros golpes estão chegando e, quando atingirem, os ocupantes não vão saber o que os atingiu. A Rússia está ficando sem opções, o pânico está se espalhando e a vitória agora está ao alcance. Vamos falar sobre isso. Olá, este é o Ukraine Today. Eu sou Maria Farofanova e aqui estão as últimas notícias. Melhor do que Tomahawks. A Casa Branca já tomou sua decisão. O encontro entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump trouxe um novo impulso explosivo para a Ucrânia. Supermísseis estão a caminho das nossas forças, chegando a qualquer momento. Vamos discutir com Zelensky a transferência de vários mísseis para a Ucrânia. Além disso, 25 sistemas Patriot dos Estados Unidos agora estão do nosso lado. E a maior ironia, a principal fonte de financiamento para esses Patriot virá de ativos russos congelados. Vamos receber esses 25 sistemas anualmente. Os números vão variar a cada ano. Existe uma fila de produção e alguns países já assinaram os contratos relevantes. A Casa Branca pode mudar a ordem se houver vontade política. Sabemos quais nações europeias poderiam nos conceder prioridade nessa fila. E a Ucrânia vai até vender seus drones de ponta para os Estados Unidos. Nosso exército de drones agora é referência mundial. A indústria afirma: não temos nível de expertise. Seus drones são melhores. Então eu disse que estamos prontos para vender e, dada a nossa parceria, se pudermos receber seus mísseis, estamos preparados para fornecer os nossos. Deixe que nossas empresas vão até vocês e montem uma produção conjunta. Se vocês quiserem que essa fabricação aconteça no seu país em vez de na Ucrânia. Os Estados Unidos e a Ucrânia já têm uma cooperação realmente produtiva juntos. Os dois países desenvolveram um drone kamikaze de longo alcance com inteligência artificial e capacidade de autoguiamento. O veículo aéreo não tripulado ARL-ALN-20 pode atingir alvos até 1.600 km de distância e carrega uma ogiva de 45 kg. Sua orientação é visual, impulsionada por algoritmos de inteligência artificial. A empresa afirmou que o drone já passou por testes em escala real, que incluíram lançamentos terrestres, navegação com e sem GPS, trânsito de longa distância e ativação em solo. Visualmente, ele se assemelha ao Shahid 136. O ALM-20 possui uma câmera no nariz, antenas adicionais e um motor elétrico. Além disso, ele está planejado para ser produzido em massa e em grande escala, com o objetivo de atender à demanda. Linhas de produção estão sendo construídas na Ucrânia, nos Estados Unidos e na Alemanha. Parcerias estabelecidas com fabricantes vão permitir a ampliação contínua da produção. A Europa também não fica de fora. Londres está acelerando uma nova onda de ajuda militar. Sem esperar, apenas ondas de mísseis, drones, veículos blindados e munição indo direto para as linhas de frente da Ucrânia. À medida que os aliados forçam os limites, o controle de Moscou está se desfazendo. O equilíbrio mudou. Nossos drones dominam os céus, o apoio ocidental cresce a cada hora e os carregamentos de suporte letal continuam chegando. Será que isso é só o tiro de abertura? Quais novos instrumentos de poder nossos parceiros vão liberar em seguida? Fique ligado, os primeiros detalhes explosivos estão chegando. O Reino Unido está fortalecendo o céu da Ucrânia. Centenas de mísseis para sistemas de defesa aérea foram entregues 5 meses antes do previsto. Isso foi divulgado no site do governo britânico durante a visita a Kiev do ministro da Prontidão e Indústria de Defesa, Luke Pollard. O desenvolvimento de parcerias industriais é importante para que possamos aprender com a experiência deles e juntos construir a base industrial necessária para defender o Reino Unido, dissuadir nossos adversários e apoiar a Ucrânia. Estamos falando dos mísseis LEDs multifunção, LNN, que são produzidos como parte do Programa de Apoio Militar Britânico para a Ucrânia. Este é um míssil de alta precisão, com 1,3 metros de comprimento, pesando apenas 13 kg e com alcance de até 8 km. Ele é equipado com um sistema de guiagem a laser infravermelho. E sua ogiva fragmentada de 3 kg com espoleta de proximidade o torna eficaz tanto contra alvos aéreos quanto terrestres.
Os mísseis podem ser lançados a partir de várias plataformas, incluindo lançadores terrestres como Mampags, os sistemas Tormesa, HVN ou Rapid Ranger, assim como de helicópteros e navios. À medida que a agressão ilegal russa continua a se intensificar, os países europeus precisam se unir e fortalecer seu apoio. A cooperação industrial contínua e sustentada, tanto com nossos colegas dedicados do governo quanto com nossos aliados internacionais essenciais, continua sendo a única maneira realmente eficaz de garantir um futuro seguro, protegido e próspero para o povo resiliente da Ucrânia. O apoio britânico não se limita ao fornecimento de equipamentos. Ao mesmo tempo, uma nova fase importante de cooperação industrial foi anunciada. O pacote de 1,6 bilhões de libras esterlinas, aproximadamente 2 bilhões de dólares, é destinado à integração dos mísseis LNM na defesa aérea da Ucrânia e à ampliação das capacidades de produção conjunta. Segundo Luke Polar, o volume total de ajuda militar do Reino Unido em 2025 chegará a 4,5 bilhões de libras, ou 5,6 bilhões de dólares, um valor recorde para Londres em toda a história. E agora, outro elemento-chave da cooperação. O Reino Unido e a Ucrânia estão lançando a produção conjunta de drones interceptadores. O projeto pode começar nos próximos meses. Estamos falando de uma linha de produção capaz de fabricar cerca de 2.000 interceptadores por mês. Taxas de produção como essa são exatamente o que é necessário para combater enxames massivos de drones Shire e outros ataques em grande escala por VANTS de combate. As primeiras linhas de produção serão instaladas no Reino Unido, mas a estrutura do projeto foi desenhada para ser flexível, podendo responder rapidamente às necessidades da linha de frente. E alocar a capacidade para mais perto da Ucrânia, se necessário. O lado britânico promete contribuir com o desenvolvimento, expertise em pesquisa e tecnologias modernas de fabricação que as fábricas ucranianas atualmente não possuem. Isso não é apenas um contrato de fornecimento, é uma tentativa de criar capacidades soberanas para a Ucrânia. Equipamentos, suporte técnico, treinamento e cadeias conjuntas de pesquisa e desenvolvimento. Ao mesmo tempo que o Reino Unido, a Holanda também discutiu um memorando sobre a produção conjunta de drones. Os parceiros europeus estão construindo uma cooperação industrial que pretende funcionar não como uma entrega pontual, mas como uma série de linhas de produção, serviços e treinamentos. Em outras palavras, embora já tenhamos conseguido igualar com sucesso a impressionante qualidade dos drones chamados russos, mas na verdade iranianos e chineses Shahads, a questão realmente significativa e urgente era: podemos escalar efetivamente nossa própria capacidade de produção da mesma forma notável que Irã e China conseguiram fazer para a Rússia? Bem, acontece que conseguimos. Então, quando se trata de drones de longo alcance, agora estamos próximos da paridade não só em termos de qualidade das máquinas, mas também em quantidade, o que é extremamente importante neste caso. Afinal, esse não é o tipo de guerra que se vence apenas com ataques precisos. Aqui, o que realmente importa é o volume puro de ataques. É necessário. Bem, quando estamos falando de números como uma redução de 20% em toda a indústria de refino de petróleo da Rússia, é aí que você precisa de operações nessa escala, e agora finalmente alcançamos esse patamar. Outros aliados da Ucrânia também estão preparando novas medidas de apoio. Os Estados Unidos planejam continuar fornecendo armamentos avançados, incluindo sistemas de defesa aérea, artilharia e mísseis de cruzeiro, além de fortalecer a infraestrutura de defesa da Ucrânia. De acordo com planos preliminares para 2025 a 2026, o volume de ajuda militar pode chegar a vários bilhões de dólares. Entre os países europeus, Alemanha e França estão se preparando para fornecer veículos blindados e munição, além de ampliar o treinamento de soldados ucranianos em seus centros de treinamento. Polônia e os países bálticos estão considerando a possibilidade de fornecer tipos adicionais de armas e equipamentos, assim como realizar exercícios conjuntos para aumentar a prontidão de combate das tropas ucranianas. Além disso, os aliados estão desenvolvendo planos para a integração de longo prazo de novos sistemas de defesa aérea e complexos de artilharia para que a Ucrânia possa construir uma rede de defesa resiliente e se preparar para uma possível escalada da Federação Russa. Como parte do apoio humanitário, há planos para expandir programas de restauração de infraestrutura e assistência médica e treinamento de especialistas para trabalhar em condições de crise. Cada voz importa. Junte-se à nossa comunidade, apoie o jornalismo independente e ajude-nos a trazer a verdade da Ucrânia. Torne-se um membro do Ukraine Today. Junte-se a nós agora. A França também entrou com tudo na briga. Paris está enviando armas para a Ucrânia e apoiando Kiev com uma determinação inabalável. Reforços em uma escala nunca vista antes estão agora se dirigindo para a linha de frente. As defesas aéreas afirmam rivalizar ou até mesmo superar o sistema Patriot.
Obuseiros autopropulsados, centenas de blindados, tanques de reconhecimento e muito mais chegando em comboios sucessivos. Fábricas francesas de drones estão produzindo sistemas sem parar, 24 horas por dia, a todo vapor e sem restrições. Fábricas francesas de drones estão produzindo nossos sistemas sem parar, 24 horas por dia, a todo vapor e sem restrições. Qual será a próxima arma secreta que Paris vai revelar? Todas elas foram reveladas em nosso relatório. Forte apoio à Ucrânia. Assistência militar e financeira desde o início da guerra em grande escala. Desde o primeiro dia, fizemos escolha de apoiar a Ucrânia na agressão da Rússia, defendendo independência e liberdade. Mesmo com a instabilidade política no país, a França afirmou que isso não afetará seu apoio militar à Ucrânia. O próprio Macron pediu o aumento da ajuda e o fortalecimento das sanções contra a Rússia. A França desempenha um papel fundamental no sistema de segurança coletiva na Europa e, consequentemente, como um país que almeja a liderança regional. No continente europeu, a França demonstra sua atuação no cenário internacional não apenas por meio de declarações. A França está fornecendo à Ucrânia assistência técnico-militar prática. Vale ressaltar que a assistência técnico-militar da França já chegou a cerca de 6 bilhões de euros. A França também foi um dos primeiros países a começar a fornecer armamentos importantes para a Ucrânia. A França é um dos primeiros países a ter fornecido à Ucrânia capacidades de ataque de longo alcance. O fato é que a França esteve entre os primeiros países a permitir o uso de seus mísseis de cruzeiro para ataques no território da Federação Russa. Isso é algo muito significativo. Em outras palavras, os franceses estão demonstrando seu apoio à Ucrânia por meio de ações concretas. Deixe-me enfatizar mais uma vez, isso contrasta com outros parceiros europeus e globais. Durante a reunião entre Zelensky e Macron, eles discutiram o fortalecimento da defesa aérea da Ucrânia antes do inverno, assim como o uso de ativos russos congelados em benefício da Ucrânia. A França também forneceu à Ucrânia capacidades de ataque. Estamos falando da artilharia autopropulsada de fabricação francesa, os obuseiros Cessa. Além disso, o lado francês declarou explicitamente que, consequentemente, também vai fortalecer significativamente as capacidades defensivas do sistema vital de defesa aérea da Ucrânia, oferecendo um apoio crucial. Isso é realmente notável. Além disso, graças à França, a Ucrânia tem algo ainda melhor do que o sistema Patriota americano. A França, junto com a Itália, forneceu sistemas de mísseis terra-ar de produção franco-italiana para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia. Isso é, basicamente, um análogo do sistema americano Patriot. E, em certos aspectos, ele até supera o Patriot. Quanto aos caças Mirage 2000 franceses, sabe-se que o número deles na Força Aérea Francesa diminuiu, o que significa que vários desses aviões de fato foram entregues à Ucrânia. O número de aeronaves fornecidas chega a cerca de 10 unidades, mas o mais notável. Pilotos ucranianos passaram por cursos de treinamento na França não apenas no Mirage 2000 F5, que é a principal aeronave de combate da Força Aérea Francesa, mas também, consequentemente, no F-16. Não devemos esquecer da possibilidade de treinamento de militares ucranianos, algo que a França também está conduzindo ativamente. Foi em território francês que a Brigada Ana de Kiev realizou seu treinamento. Além disso, pilotos ucranianos e especialistas em guerra eletrônica também estão passando por treinamento na França. E, consequentemente, também especialistas em defesa aérea. Nossa experiência, sua indústria. Ucrânia e França concordaram em iniciar a produção conjunta de armamentos. Isso diz respeito a drones e à indústria de defesa. Em primeiro lugar, isso se refere tanto a drones de ataque quanto a drones interceptadores. Então, como podemos ver nesse sentido, a França também está apoiando o lado ucraniano no desenvolvimento da nossa indústria de defesa. E aqui está o primeiro drone conjunto da empresa francesa e da fábrica de aeronaves Antonov da Ucrânia, que anunciaram sua cooperação há 2 anos. O drone Arak completou seu primeiro voo de teste com um piloto a bordo. O Aerop é capaz de realizar missões de patrulha e reconhecimento de longo alcance, além de executar ataques eficazes, inclusive contra aeronaves inimigas. Berlim está elevando as defesas da Ucrânia a um novo patamar agora, despejando bilhões de euros no arsenal de Kyiv.
Esse fluxo de armamentos pesados está transformando o campo de batalha. Leopardos avançam em meio ao inferno, comboios de poder de fogo avançam, e a Alemanha ataca o Kremlin com força incomparável. A Ucrânia está ganhando vantagem. O fim do jogo está se aproximando. Um ataque decisivo está sendo preparado. Como será? Mostraremos a resposta a seguir. A Alemanha anunciou a expansão da cooperação com a Ucrânia e Israel. Uma nova unidade será criada dentro da Polícia Federal, que será exclusivamente responsável pela proteção futura contra drones. A Ucrânia também receberá mais 2 sistemas Patriot da Alemanha até o final de 2025, com o apoio dos parceiros noruegueses. A Alemanha é um dos líderes quando se trata de transferir fabricantes de defesa aérea para o lado ucraniano. São, portanto, sistemas de mísseis superficial Patriot, além de mísseis para o Patriot PAC-2 e PAC-3. Isso também inclui o Iris-T. Além disso, vale ressaltar que, adicionalmente, Gepards também estão sendo entregues. Novamente, esses são sistemas de defesa aérea de curto alcance. É bastante notável que o lado alemão esteja fornecendo um sistema de defesa aérea em camadas. Desde o início da invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia, a Alemanha tem sido o maior doador europeu de ajuda militar, o que engloba o fornecimento de recursos e apoio de uma nação para outra. Isso normalmente inclui armas, equipamentos, treinamento e assistência financeira, destinados principalmente a reforçar as capacidades de defesa do país beneficiado e aumentar sua segurança. Além disso, consequentemente, também há a transferência de veículos de combate de infantaria. Além disso, a Alemanha, em cooperação com a Dinamarca, está financiando a transferência para o lado ucraniano a partir de várias fontes. Isso se refere aos obuseiros autopropulsados César. Em setembro, Berlim lançou uma nova iniciativa para adquirir drones de longo alcance em conjunto com a indústria de defesa da Ucrânia, no valor de 300 milhões de euros. Foi a Alemanha que propôs isso primeiro. Uma abordagem inovadora para apoiar a indústria de defesa da Ucrânia e financiar programas de armamentos de longo alcance. Em primeiro lugar, isso diz respeito às capacidades balísticas da Ucrânia e à produção de drones de ataque. Parece que esse valor é de cerca de 1,9 bilhões de dólares. Essa quantia é suficiente para ampliar a produção de drones de ataque dentro do programa balístico ucraniano, mais conhecido como Flamingo. A Alemanha também avançou para a próxima etapa de fornecimento de assistência militar à Ucrânia, que envolve Berlim comprando armas para Kiev de fabricantes ucranianos, além da produção conjunta. A Alemanha entende perfeitamente que a Federação Russa planeja expandir o teatro de operações militares, inclusive no continente europeu. E os primeiros a enfrentar a ameaça da agressão russa serão os próprios alemães. Esta é a região de Kaliningrado. Esta é a antiga Prússia, que atualmente faz parte da Federação Russa. Em mais de 3 anos e meio de guerra, o governo alemão forneceu à Ucrânia um apoio que totaliza mais de 50 bilhões de euros. Para 2026, Berlim já incluiu ajuda militar a Kiev no projeto de orçamento do Estado, assim como medidas para aumentar sua própria prontidão de combate. Se em 2022 a Alemanha gastou 1,6 bilhão de euros em ajuda à Ucrânia, no ano de 2023 esse valor foi de aproximadamente 5 bilhões de euros e, posteriormente, em 2024, subiu para cerca de 7,5 bilhões de euros. Para o ano de 2025, o valor planejado de assistência técnico-militar à Ucrânia é de aproximadamente 9 bilhões de euros. Além disso, existe uma linha orçamentária separada para o financiamento e produção do programa balístico da Ucrânia e dos drones de ataque de longo alcance ucranianos. Há um ano, a maior empresa de defesa da Alemanha, a Rheinmetall, junto com a Ukrbonprom, abriu a primeira instalação conjunta para reparo e produção de equipamentos. E em 2026, eles planejam lançar uma fábrica para a produção de munições em território ucraniano. Ela é a maior produtora mundial de projéteis de artilharia. É a Alemanha que assumiu essa responsabilidade. O ponto principal é o fornecimento de projéteis de artilharia de calibre 155 mm.
E repare bem no que exatamente. A empresa alemã Rheinmetall anunciou o estabelecimento de instalações de produção na Ucrânia. E estamos falando sobre a produção de projéteis de artilharia e uma fábrica para reparo de veículos blindados diretamente na Ucrânia. Lembrando que a Alemanha se comprometeu a fornecer à Ucrânia 9 bilhões de euros por ano nos próximos anos. O que você acha dos últimos acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro das principais manchetes. Vem mais por aí!